E aí galera, beleza? Gente, então, para a gente começar a mexer aqui no Visual G, primeira coisa a gente tem que ir lá no site visualg3.com.br. Essa aqui é a home do site, tá? Depois a gente vai clicar aqui em baixar Visual G e depois a gente vem aqui baixar a atual versão. Baixou, entrou aqui e a gente vem aqui, ó. Você pode baixar pelo SourceForge ou você pode baixar aqui pelo servidor deles. Aqui eu costumo baixar por aqui direto. Vai baixar para o seu computador, você vai descompactar e você vai estar aqui, tá bom? Então para a gente começar a mexer, vamos abrir aqui Visual G30. O que é importante a gente lembrar é o seguinte, para a gente ter em mente, o computador ele é burro. Tá? Lembra, sempre pensa nisso. O computador ele é burro e ele precisa da sua ajuda para saber o que ele tem que fazer. Beleza? Então, ou seja, você tem que dizer para ele passo a passo o que você quer que aconteça. Ele não é intuitivo, né? Nesse sentido aqui. Ele nunca vai saber o que ele tem que fazer. Então, para a gente conhecer aqui um pouquinho o que a gente vai usar, primeira coisa, sempre que tiver essas duas barras, tá vendo que está em verdinho? Isso significa que é um comentário. Então o computador ele entende que isso daqui não faz parte do programa. Beleza? Então para a gente poder ir fazendo o que a gente precisa, vamos sempre deixando com essas barrinhas para a gente lembrar o que a gente fez. Tá bom? Então a gente vai colocar aqui a disciplina que a gente está aprendendo, né? Vou colocar, sei lá, técnicas de programação. Tá? Beleza. Aqui é o nome do seu algoritmo, que você pode colocar o nome que você quiser, você pode, sei lá, colocar teste, isso aí é diferente. Tá, e o seu nome aqui, que você vai colocar, eu vou colocar aqui meu nome, Augusto Pegorim. Quais são as seções que a gente trabalha? Tá? Essa seção de var é a seção de declaração das variáveis. Para que serve uma variável para você? Ela funciona como se fosse uma caixinha, tá? Ela vai guardar algum tipo de informação. Não importa o nome dela, pode ser uma letra, pode não ser uma letra, tá? O importante para você lembrar é, ela tem algumas regrinhas que a gente sabe que ela não pode ter caractere especial, não pode ter espaço dentro do nome, você não pode começar com número, tá? Tem algumas coisinhas que a gente não pode usar. Provavelmente deve ter linguagens de programação aí diferentes em que a gente não pode usar alguma coisa específica, mas aqui porque a gente quer, a gente vai usar algumas letras, algumas palavras, tá? Então a variável ela vai guardar as informações para você. Tem alguns tipos de variável, né? Tem a variável que vai guardar letras, né? Se você colocar assim, ó, essa variável vai guardar letra, então o computador entende, não vou fazer contas com essa variável, tá? Importante lembrar disso. Se você disser para ele que é letra, você não pode fazer conta com aquilo. Tudo bem? Você tem a variável booleana, que é para você colocar verdadeiro ou falso. Você tem a variável para números inteiros e você tem a variável para números reais. Quando a gente estiver trabalhando com números reais, a gente vai estar trabalhando com vírgula. Então, lembra que se você não for trabalhar com vírgula, use inteiro, que ele ocupa menos espaço na memória RAM do computador. E se você for usar uma variável real, você vai ocupar um pouco mais de espaço, mas isso te permite trabalhar com números maiores e com vírgula. Bom, então vamos começar vamos fazer uma coisa bem simplesinha aqui. Toda vez que a gente for fazendo, a gente vai testando. Então vamos colocar aqui vamos declarar algumas variáveis. Vamos dizer que a gente quer fazer um programa que ele vai ler nota do aluno. Vou até mudar o nome aqui. Vamos colocar aqui, ó, calcula nota. Então, se ele vai calcular nota, eu tenho que dizer para o meu computador, pro programa aqui, o que ele tem que fazer. Então, a gente sabe que a gente vai calcular aí a nota A e a nota B. E essas duas notas... não, a gente vai precisar da média ainda. Vamos escrever aqui, média, tá? E essas notas aqui, elas vão ser real. Porque eu não sei, pode ter um 7,5, alguma coisa assim. E também
a média, quando a gente for dividir, ela pode acabar dando alguma coisa diferente aí, tá bom? Então agora, logo aqui no começo, a gente vai colocar aqui, eu vou apagar isso daqui, e eu vou colocar aqui entrada de notas. Então eu vou escrever para o computador o que ele tem que fazer. Então ele vai escrever para o usuário, escreva, e eu vou dizer assim, ó, você tem que dizer para o usuário, insira a primeira nota do aluno. Fechei. Beleza, então agora o computador vai escrever isso. Como eu não quero que fique encavalado o que eu escrevi, eu vou fazer isso aqui. Isso aqui ele é um pula-linha, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos dar F9. Ué. Legal, então a gente apertou aqui F9, deu aqui, ó, insira a primeira nota do aluno. Ficou legal, isso que era isso que a gente queria fazer. Ele apresentou bonitinho, tá bom? Tá vendo que aqui, ó, área de visualização dos resultados, ele foi dizendo tudo que foi acontecendo. Aqui as áreas variáveis de memória, globais e locais, ele está dizendo pra gente, olha, é do tipo o nome das variáveis, que foi o que a gente colocou aqui. E ele está dizendo pra gente o tipo da variável, R de real, e o valor, tá vendo que tem a vírgulazinha aqui? Que ela é real. Então a gente fechou. Agora vamos dizer que eu quero que o computador ele pegue eu quero que ele leia. Então vou escrever aqui, leia, e vou colocar aqui, leia A. E vou escrever de novo, escreva e insira a nota do segundo, insira a segunda nota do aluno. Deixa eu padronizado. Fechei parênteses. Beleza. Vou escrever aqui de novo, escreva L e leia B. Eu quero que ele leia a nota. Então a gente vai lá e manda executar. Ele me pediu, coloca a primeira nota do aluno, eu vou colocar 7,5. A segunda nota vai ser 8. Olha aqui, ele captou, ele leu as notas que a gente fez, que a gente colocou. Tá vendo aqui? Então, legal. E até agora ele fez tudo que a gente precisava. Ele captou a nota do aluno. Vamos aumentar um pouquinho. Agora que ele captou, eu gostaria muito que ele deixasse a tela limpa. Eu não quero mais que fique nada aparecendo, que essas informações não são mais importantes para mim. Eu vou escrever aqui limpa a tela, tá? Ele vai limpar a tela e quando acabar o programa não vai ter nada aparecendo. Aí agora eu vou colocar aqui, eu vou fazer o cálculo da média do aluno. Então o meu cálculo vai ser a média. Esse aqui é o símbolo de recebe, que é uma setinha para o lado, tá vendo? E eu vou colocar aqui que vai ser o A mais o B, tá? Como eu quero o A mais o B, eu tenho que colocar ele entre parênteses, porque só depois disso eu vou dividir por 2. Então ficou média recebe a soma das duas notas que foram inseridas dividido por 2, tá? Então essa aí virou a média. Agora eu quero que ele diga pro meu usuário que a média foi tal, né? Não sei qual que vai ser a nota que ele vai colocar. Então eu vou colocar lá, escreva, vou abrir o parênteses, aspas duplas, a média do aluno foi do 2 pontos espaço, fechei parênteses, dei vírgula, média, fechei, tá bom? Então vamos ver como é que ficou isso. Vamos lá, executar F9. Insira a primeira nota, 7,5. Insira a segunda nota, 8. A média do aluno foi 7,75. Viu como é que limpou? Não ficou mais aparecendo nada do que eu tinha feito antes. Então, foi legal, gostei. Eu vou até colocar aqui, ó, calcula a nota, para eu lembrar que isso aqui está calculando a nota do meu aluno. Só que eu gostaria que, além disso, o meu programa ele dissesse se o aluno ele passou ou não passou. Então, como eu estou falando se ele passou ou se ele não passou, a gente vai poder fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó,
se a média for maior do que 6, não sei qual que vai ser a média que você quer colocar. Vamos colocar, pode ser 5.99, pode ser 5,5. Vai depender, por exemplo, você quer às vezes que o programa arredonde a nota do aluno. Então, se a nota do aluno foi mais do que 7,75, ele vai arredondar para 6 e o aluno vai passar, vamos dizer assim, tá? Então, se for mais do que 5,75, então eu vou dizer o que tem que acontecer. Eu vou dar um tab aqui para ele criar essa indentação, que é para eu saber que tudo que está sendo escrito está dentro desse C, está dentro dessa condição. Então, somente se a média for maior do que 5,75, então escreva L, vou pular uma linha aqui, agora vou colocar escreva de novo. E eu vou digitar aqui, o aluno passou. Fechei. Se não, eu vou dizer escreva L ainda, escreva o aluno não passou. Fechei. E aí eu tenho que dizer fim C. Então o que a gente fez aqui, ó? Esse C foi pra gente dizer, ó, se a média for então maior do que 5,75, tem outras coisas para falar, maior igual a 6, você poderia colocar maior que 5, maior que 6, 6,01 seria considerado. Então, eu quero que o computador faça essas duas ações aqui, ou quantas eu quiser colocar. Posso colocar várias aqui se eu quiser, tá bom? Não é o meu caso, não preciso de várias, preciso só dessas duas. E aí, depois, se não, então se essa condição não for verdadeira, eu quero que ele faça outra coisa, eu quero que ele faça isso daqui, ó. Eu quero que ele diga que o aluno não passou. E aí eu estou dizendo para o computador, ó, acabou a condição do se, tá bom? Pode encerrar. Vamos ver como é que isso vai ficar. Vamos lá, rodar o algoritmo. Insira a primeira nota, 7,5. A segunda nota do meu aluno foi 9. Ó, a média do aluno foi 8,25, o aluno passou. Vamos fazer uma outra situação onde o aluno não passa, para a gente ver como é que vai ser. Então, a primeira nota foi 4 e a segunda nota foi 3. A média do aluno foi 3,5, o aluno não passou, tá bom? E aí encerrou o programa. Então, essa é a ideia de a gente fazer um programinha bem simples no AlgG, onde é só para poder calcular e dizer se o aluno passou ou não passou. Beleza? Valeu, galera!